Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola com uma mulher de histórias, momentos e vidas transformadas, no Rebobina Memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinate. Eu sou a Johanna. Eu sou a Giovana. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial e também muito comunicado no nosso podcast. Apresente-se um pouco para a gente. Professor Inácio, professor de História e Sociologia, principal, mas também atuei em outras áreas. Mas foram essas as que eu também mais gostava. E para o senhor, como é voltar na escola depois de tanto tempo, tendo esse local como seu trabalho? Agora, nos últimos tempos, que eu estou voltando poucas vezes ali, mas antes era quase cada mês eu dar uma passadinha aí, para conversar com o povo, olhar como é que estava a situação da escola. Mas tem muitas recordações de todo esse espaço ali que a gente viveu, que foram dos 31 anos, foram 28 praticamente em sala de aula, 2 na coordenação e teve um tempo que fui subido para a prefeitura. Mas esses corredores ali, eu tenho uma foto da inauguração da escola, em 85, quando abriu. E era só essas JC, as salas aqui não existiam. Depois não tinha auditório, não tinha quadra, a quadra era só um piso, foi feito depois. Deu muita história, porque foram 31 anos, né? No tempo do diretor Inácio Miller, eu li um dia ali para falar para ele sobre toda a escola. Porque tem a parte da escola que você vê, mas tem toda aquela parte que dá errada, da luz, do escuro, essas coisas, tudo ali que eu não sabia de nada. São das águas também. Passando uma manhã inteira ali, andando pelo pátio e olhando, conseguia descobrir por aí. E na sua época de professor, tinha alguma coisa que te motivava em todos os dias da escola a não ser o trabalho? Eu optei por trabalhar em escola durante o tempo da faculdade. Naquela época eu estava no seminário, estudando para e aí já ficou aquela vontade de mesmo sair do seminário e trabalhar com pessoas. Eu queria estar no meio do movimento. E aí surgiu essa oportunidade. Trabalhava numa cooperativa rural, lá no sul. Aí tinha um motorista lá, pode essa história, né? Tinha um motorista lá que puxava frete de carne de suínos lá de Santa Rosa do Sul para São Paulo. E era vizinho lá da República que eu morava. E ele toda hora pedia, na hora que tiver férias, você vai comigo numa viagem só para fazer companhia, não vai te custar nada. Aí chegou as férias em janeiro de 82, eu falei para ele, vamos lá, mas eu não vou voltar com você, vou até São Paulo, depois vou para o Paraná, vou para o Mato Grosso. Eu fiquei sabendo desse sinal lá na cooperativa. Estava atendendo um cidadão lá, ele estava pedindo para ser exonerado lá da cooperativa. Daí eu falei, mas você vai sair? Daí ele falou, não, porque eu moro no Mato Grosso, por que você é sócio aqui ainda? E ali começou a contar histórias de Sinop. Quer dizer, Sinop, quem tem segundo carro, trabalha no banco. Eu disse, opa, vou lá, dá uma olhada nisso aí. Aí vim para cá em janeiro, fiquei 10 dias e já deixei meio engatilhado na escola ninja, com a irmã Chavetes. Aí, no começo de fevereiro, quando eu liguei, ela respondeu, já te coloquei no horário, falei, já tá, papelada para contratar. Aí eu levei 3 dias para pegar as contas lá na cooperativa, dia 9 de fevereiro de 82, entrei na escola ninja. Eu fiquei 3 anos lá. Aí eu peguei umas aulas quinta-feira de tarde na escola Rênio, num bairro de São Camilo, que dava ensino religioso lá, ele foi transferido, passou para minhas aulas, e lá que eu conheci a primeira diretora da escola, a Jurema. Aí, quase no final do ano, ela falou, vai abrir uma escola nova lá no Primaveras, eu fui nomeado diretor, você não quer trabalhar comigo lá? Legal. Eu falei, quero saber o endereço. Aí eu fui olhar, era 2 quadras no meu terreno que eu já tinha comprado. Opa, vai ficar perto de casa. Tem um único
diferente, que toda hora quando precisa do professor chama de mora mais perto. Mas aí eu vim para cá e fiquei 2 anos que eu saí, em 87, 88, trabalhando na delegacia de ensino, que hoje tem quase o mesmo nome. E em 93, de julho até final de 96, trabalhei na prefeitura, sempre na educação. E vivia na escola ali, porque eu trabalhava, além de supletivo, trabalhava na merenda. Quando era merenda, entrei no piscinado, eu ia junto, só conhecia o povo, conhecia todo mundo, a Ivete, que faleceu agora, que era cozinheira ali. E fiquei ali até 2015. Quando eu aposentei, trabalhei mais 2 anos. Com 34 anos de sala de aula, resolvi parar porque era hora de descansar um pouco. E o senhor teve algum aluno que foi marca na sua vida que te marcou bastante? Tem vários, até agora na secretaria não tenho um aluno ainda que estudou no ensino médio. Mas dos alunos aqui do Piscinati, um que eu lembro com da hora é o Silvano. Trabalhou na prefeitura, já foi deputado, está lá na secretaria da Agricultura Familiar, trabalhou lá. E tem vários que encontram, às vezes, advogados, empresários e mecânicos, eletricistas, tem tudo também. Mas esses dias fui ver um portão da de casa, a menina lá do Bus estudou aqui, estava lá da secretária. Então, no Piscinati, esse tempo todo ali, o Primaveras, ali, eu posso dizer praticamente que foram 2 gerações. No começo, eu entregava os boletins, que aí se conhece a família, dos alunos. Daqui um tempo começaram a aparecer esses alunos pegar os boletins dos filhos deles, a segunda geração. E tem muitas, tem famílias inteiras que deu aula. Tem a vizinha lá que só não deu aula para o marido dela, mas a mãe e os filhos tudo estudou aqui. Vanderlino também, só o pai não estudou ali, mas a mãe e os 3 filhos estudaram aqui. E foram meus irmãos. É muito legal, né? Ainda mais que o professor está sendo professor de gerações e gerações. Tá olhando aquele aluno, nossa, eu fui professor do seu pai. E é muito legal, né, essa situação. Mas o senhor comentou que estava estudando para ser padre. De onde que veio essa vontade? É meio estranho, porque na minha família são 8 meninas e só eu de homem. E ainda resolvi estudar. Naquela época saía aos 12 anos. Eu ia para o seminário, fazia um exame, aí tinha na escola municipal, rural, que eu estudei, vinha até 5ª série. Aí quando eu estou no seminário, fiz mais um 5º ano de admissão, depois tinha 4 ginasial, 3 científico, que era o ensino médio, e depois tinha um ano de noviciado, e aí andava na filosofia. Em paralelo à filosofia, a gente fazia sociologia. E eu estudei até o fim da filosofia. Foram 12 anos de seminário. Hoje eu já entro só na teologia. Já tenho que ter outra formação em casa. Então, esse estudo para ser padre influenciou a sua vida de professor. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que o seminarista tem que ter um padre espiritual. Os talvez que chamam a fé, a crença, a vocação e tudo. E eu sei que falei para ele que eu queria ser missionário. E aí ele falou que a região do Mato Grosso, da Amazônia, precisa muito. Eu sei que ele, depois quando vim para cá, eu lembrei, naquela época, da 14, 15 anos, estava falando de ser missionário no Mato Grosso, agora estou aqui. Só não como padre, mas cumprindo uma missão de educador, trabalhando ali. E aí que eu peguei a educação, toda a formação que a gente tem, também dali. Até quando entrei na escola Nita, quando a diretora lá ficou sabendo que eu estava no seminário, já veio um bispo naquela época, o Freire, me autorizou a dar aula de ensino religioso. Até 79 tinha aula de ensino religioso, uma aula por semana. E aí eu peguei todas as aulas de ensino religioso. Não era ensinar a religião, era comportamento, tudo, da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. E aí tem o está falando da luz destacada, o Escola Nilza, tem um que eu sempre lembro, que é o da Amazônia Seguros. Foi a primeira turma que eu ajudei a formar a contabilidade no Nilza. Eu ajudei a Amazônia
E tem tudo, já falou. Tem muitos que não acham mais porque eles, alguns fizeram concurso em banco, trabalham em banco, foram transferidos para o município para o interior contar. Mas tem muitos que ali ainda dependendo dos 3 anos. Eles só acrescentar ali, naquela época já tinha 2 escolas estaduais aqui. O Milton, que era a primeira escola, e a ele que abriu em 81. Era nova ainda. Como eu dava aula no Neles da quinta série até o terceiro ano, todas as séries, e fazia parte no segundo ano, a irmã me convidou para fazer parte do grupo de jovens, que eu tinha experiência disso ali. Aí o que eu não conhecia na escola, eu conhecia no grupo de jovens. Aí conhecia praticamente toda a população daquela época, que naquela época acho que era 15, 20 mil habitantes só. Nem isso, eu acho. A cidade começava lá na Tarumã e terminava na Palmeiras, que por baixo tinha tudo outra casa, e para lá também. Aquela região da Garças para baixo, tinha peixe. E qual a importância da filosofia? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder porque é muito extensa, mas curtinha. Eu vou dar o exemplo de um colega meu que fez 5 faculdades. Depois que se ensinar, fez mais administração, direito, agronomia e tudo. E ele veio me visitar um dia, quando ele era da auditoria do Banco do Brasil. Aí eu perguntei para ele, nessas faculdades todas, da filosofia, você nunca deu aula de filosofia, nada. Ela falou, a filosofia é a única matéria, o único estudo que me ajuda a equilibrar na minha vida social, particular, familiar, tudo. Porque a filosofia resume em fazer perguntas e procurar respostas. E se você, durante a sua vida, você dá esse tempo de fazer as perguntas e procurar respostas, aí você tem um lado para escapar dos problemas, resolver problemas. Aí a pessoa se sente mais segura, mais tranquila. E se você começa a acumular problemas, aí você já sabe como é, qual é o caminho. Depressão. Se tem uma válvula de escape ali, você consegue se equilibrar. E o senhor, vendo os seus resultados, o senhor dá um motivo, depois de tanto tempo, é um motivo de honra, né? Porque você fez parte da trajetória desses alunos. Se a gente olha financeiramente, não foi tanto, mas esse lado justamente que mais a gente sente e compensa e é o pagamento que a gente tem de encontrar com essa vida de maioria. Eu não conheci mais, mas ela me conheceu. E todos eles, 14, 15, do nono, quinta série, até o quinto, 9, 10 anos, até os 17, 18. Hoje eles têm 30, 40, então muda muito, mas eles conhecem a gente. Se eu venho ali no mercado, todo dia tem uma conferência. Um dia, no domingo de manhã, dava, opa, tem uma reunião ali de quê? Foi juntando, daqui a pouco tinha uns 8, 9 alunos ali querendo saber notícias, lembrando das histórias. E depois que o senhor se aposentou, o senhor ganhou algum hobby, faz alguma coisa para se distrair? Eu já tinha comprado uma chacrinha na Águas Claras e daí eu resolvi morar para lá. Praticamente sozinho, que a esposa continua em casa cuidando dos netos. Já não tem que cuidar, então a minha filha também resolveu ser professora. Ela teve que largar as aulas lá na facilitação da Regina Passos. Então ficou fácil, ela deixa as crianças ali, que tem os quadros aqui, vai lá na escola, depois volta até. E eu peguei, não sei se você sabe que a vida não heredita. É uma vida isolada, só tem lá uns passarinhos, quatro para cuidar, e os passarinhos lá, papagaio, que são minha companhia lá. Cumpri uma etapa que eu comecei na década de 70, e dei a Bíblia de ponta a ponta, na 70 agora me limita para conseguir terminar isso. Tenho sempre 1, 2 livros lá rodando. A leitura faz a memória ficar ativa. Porque é um lugar de ensino seu. Fez tanto tempo dentro de uma sala de aula. Para distrair, põe a mão na terra, põe algumas coisas lá. Eu só plantei fruta, fiz o paraíso. Tem fruta o ano inteiro.
Qual, qual o principal, perdão, qual o principal aprendizado que o senhor teve com a A leitura, você tem tanta coisa, às vezes você lê um livro ali, eu lembro de um livro que eu li por teimosia. Ali, a primeira página, parecia uma coisa assim, totalmente abstrata, mas o teimoso terminei no livro. O título era O Resto é Silêncio, não lembro mais o autor. Mas eu já no tempo de seminário lá no ensino fundamental e médio, a minha média era 2 livros, um livro a cada 2 dias que eu lia. E às vezes você lê e não acha importância, mas sempre fica alguma coisa na tua cabeça. A formação das tuas ideias, e depois lá, de repente, uma coisa lá que você não lembra tanto naquele momento é útil. Assim é o estudo também dos alunos. Quantas vezes o aluno pergunta, para que estudar isso, para que estudar aquilo, para que filosofia, para que português, para que matemática, não sei o que, história, geografia. Mas é tudo assim. Posso dar o exemplo que eu dava aos alunos? É que nem você fazer um bolo. O bolo é feito de quê? Vai farinha, vai açúcar, vai fermento, vai ovo, vai um pouquinho de sal, vai um sabor. Até um aluno sugeriu fazer um bolo de abacate, eu disse, nunca vi. E é isso que eu estudo. Por que tem mais aula de português e mais de matemática? Porque é o que mais precisa, que nem a farinha, que nem o açúcar no bolo. E os outros, que só é uma aula semanal, são aqueles outros componentes, mas o conjunto que faz o bolo. Então, se você quer ser um bolo, você tem que ir para os alimentos. Se você quer ser um aluno que tem fundamental, que tem ensino médio, você faz todas essas disciplinas para formar esse conjunto. E quem decide isso, geralmente são as autoridades da educação, mas eles decidem isso a partir de quê? A partir das experiências vividas. Quando vê que uma coisa não tem mais tanta utilidade, reduz ou elimina. Mas quando aparece uma disciplina que vai ter mais importância, conforme as mudanças de cada época ali, o trabalho às vezes existe, então acentua mais aquela matéria. O senhor diria que a leitura é uma boa leitura? Hoje está mais fácil do que antes. Você tem que ir numa biblioteca, procurar um livro, eu deveria comprar. Hoje não. O celular tem tudo. Até livros que eu às vezes procurava, nunca achava, você vai no celular pesquisa, está livro. E vai lendo. Eu li vários livros assim no celular. Eu nunca achei os livros e tem um que eu quero terminar de ler ainda, que é um livro de filosofia, que é Sofia, não sei o que, massa de 700 páginas. Mundo da Sofia. Ele conta em forma romântica, assim, a história da filosofia. Entrando um pouquinho nesse mundo da filosofia, a gente teve uma nova matéria que se chama Projeto de Vida. O que o senhor acha dessa nova matéria? Projeto de vida todo mundo tem já. Algum projetinho você tem. Né? Que você às vezes não para isso, mas na vida diária, no passar do tempo, você vai pensando no futuro. Né? E quando você pensa no futuro, você tem que ter um projeto, um planejamento, para ter uma coisa organizada, para saber de onde você está e para onde você quer ir. A filosofia já pergunta quem sou, para onde eu para onde for. Né? E a vida, o projeto de vida é isso. Quem não tem projeto de vida é o quê? Dá se deixar levar pelo que aparece, as influências. E nós temos um tripé nisso ali, né? Tem aquilo que você herda, tem aquilo que você aprende e tem as influências. E às vezes tem épocas que eu acho que as influências são mais fortes do que as pessoas aprendem na família e daquilo que eles aprendem na escola ou a vizinhança, tudo, as influências são mais fortes. E desviam de família. Por isso, se você tem um projeto de vida, e de vez em quando para ver se está cumprindo, fazer aquele exame de consciência, pode ter certeza que vai ter sucesso. Aliás, os conselhos que sempre dava para os alunos que faziam uma sondagem no começo do ano e pedia lá a profissão que queriam seguir. Às vezes tinha alunos lá, eu quero ser engenheiro, mas era uma nulidade na matemática. Aí já colocou, se quer sofrer,
procura uma coisa que você tem facilidade, que você pode ganhar dinheiro para sobreviver com isso, porque aí você vai ser feliz. Seguir da felicidade, isso não é querer ser médico, doutor para ganhar dinheiro. É viver uma vida que te satisfaz. Mesma coisa no casamento, você vai casar com alguém que vai fazer sofrer. Aquilo alguém que vai fazer feliz e você precisa. Como o senhor fala tanto da filosofia, tem algum filósofo que te marcou ou que você segue muito as teorias dele? Na filosofia tem duas matérias que são mais específicas. A ontologia, que é o estudo do ser, aí cada filósofo, desde os pré-socráticos, você vai estudando o que eles apontavam, refletiam sobre o ser. E outra é a história da filosofia, onde você estuda cada filósofo e a ideia dele. E aí, praticamente, durante o curso de filosofia, você vai meio vivendo cada autor. Você está estudando Platão, você me põe na sua vida Platão. Aí vai para o Sócrates, vai para os outros ali. E dos últimos que eu estudei foi o Heidegger, que faleceu em 72. É um dos mais modernos. Hoje eu tenho seguidores deles. Até um dos meus colegas de filosofia é um tradutor dele. E que ele é sempre os novos ali, fizeram filosofia, ele é doutor em filosofia, e ele pega o filósofo mais atual, que é da corrente dele, e estuda, reflete e comenta. E esses comentários vai ser o novo filósofo. Hoje é uma coisa muito ampla. Tem uma revista de filosofia que sai de vez em quando, eu nunca li nos últimos anos que eu estava aqui na escola, e a filosofia mudou muito, porque a tecnologia tem pressionado por isso ali. Até não sei se vocês têm conhecimento daqueles livros do Dan Brown, né, que fala dos anjos e demônios e coisa. Ele faz o quê? Uma análise, um confronto das ciências com a religião, que é uma das perguntas que muita gente faz. Até se deixa levar pela ciência e abandona a religião. Mas se você olhar, as duas se complementam. E a filosofia explica muitas coisas, às vezes, que a ciência passa assim, ela só está querendo aquele resultado material. E a filosofia dá mais do que isso. Como que foi a escolha de faculdade do senhor? É curioso também. Quando eu estava no ônibus para ir na outra cidade, filosofia a gente tem que fazer, não tem outra opção. Mas aquela faculdade paralela, quando eu estava no ônibus para me inscrever para o vestibular, aí eu pensei, eles vão perguntar o que eu quero fazer. E aí eu olhei, lembrei assim de memória meus boletins. Quais foram as matérias que eu tinha as melhores notas? Era nessa área, história, geografia, época o SPP, Educação Brasileira Cívica, nessa área das humanas. Daí foi a minha escolha. Eu só tinha 3 escolhas: pedagogia, estudos sociais, que era história, geografia, essas coisas ali, e letras. Mas a faculdade que eu fiz lá em Santa Laura, no Rio Grande do Sul, era licenciatura curta. Aí depois aqui eu fiz a pedagogia na Unemate. Você já tem uma faculdade, você aproveita as matérias que você já fez. Aí de 93 até 96 eu fiz a pedagogia. Aí depois o governo exigiu na licenciatura plena. Aí eu fiz o curso do pleno bacharelado de História na Federal de Cuiabá. Foi uma época apertada, aula aqui, estudo lá, mas a maior parte foi nas férias. Tinha 2 semanas em abril e 2 semanas em julho, que era uma cobertura na escola para ir para lá. E aí eu perdi o mestrado, comecei o mestrado em 2 matérias e aí trocou de governo, não liberou para trabalhar. Não tinha jeito de dar aula aqui na segunda, de noite para Cuiabá, quarta de manhã aqui, quinta na Cuiabá, sexta aqui. Essa professora de história até hoje, o que mais leio, acompanho, e hoje o celular está cheio de histórias. Se fosse dar aula de história ali, eu ia falar lá para o pedido de para você. Tem muita coisa que a gente ensinou, que as pesquisas, as novas descobertas arqueológicas estão mostrando coisas ali que a gente sabe nada. Mudou. Por que conhecer a história é tão importante? É
faço a comparação, que é a importância do retrovisor no carro. Tá? Até a definição de história que eu dava para os alunos no começo da sétima série é a ciência que estuda o passado para entender o presente em vista do futuro. E é aquele retrovisor que você só olha para frente, sem ver o que está atrás, e sobre o que a gente constrói o presente e o futuro da gente sobre o passado. Então, tudo do passado, fala também um povo que não tem história, não tem passado, não tem cultura, por ali. É um bom papel. É muito importante, é muito legal. Porque assim, saber o que aconteceu para hoje você estar aqui é muitas coisas, né? Você começa a estudar a história da tua família. Você nota que é tudo histórias novas, recentes, vieram de lá e se estabelecendo aqui. E voltando um pouco agora para a escola Piscinat. Qual era o evento que você mais gostava aqui dentro, de promover com os alunos, entre outros? Promoções que havia ali, eventos, festas, coisa assim, era São João. São João naquela época era comunitário. Teve até festa de São João que teve banda ali. Banda musicada, trombone, instrumento, tudo para tocar ali, para aquelas árvores lá da quadra. É no tempo que a Tarsila era diretora, não sei se ela falou sobre isso. Ela trouxe umas bandas ali. E isso ali acabou porque começou a vir gangues das vizinhanças, bairros vizinhos, para acabar com a festa. E outro evento era o encerramento do ano, entre a comunidade escolar, as famílias que vinham, o pessoal do conselho, todo mundo fazia parte disso ali. A entrega de boletins, que era uma festa também, mas era isso ali. Mas entrega de boletins era uma festa só para os professores ou para os alunos também? Muitos alunos não vinham, só vinham os pais para pegar, principalmente mães, os pais eram mais dificilmente a gente, as mães. Mas muitos alunos vinham junto para escutar bronca. O conselho naquela época tinha um conselho de classe, onde o coordenador anotava tudo e na hora da entrega do boletim estava ali a ficha da aluno. Como que é conciliar a escola, o trabalho, a faculdade? Como foi? Essa ali tem que se organizar. Tempo sempre é questão de organização. Quem fala que não tem tempo porque não está organizado. Você se organiza e tem que enfrentar. Porque às vezes você acha, como é que eu vou fazer isso ali? Começa devagar, vai indo. Quando eu trabalhei na prefeitura, na merenda, a gente estava ocupado o dia inteiro de fazer tudo isso aí, entregar. Aí de repente vinha o secretário e disse, vocês não têm amanhã em tempo, vão fazer mais isso ali. Eu me lembro quando começou a pegar a carne no frigorífico para entregar. O primeiro dia que nós fomos lá pegar os 200 quilos de carne para moer e entregar, nós almoçamos lá na secretaria e lá pelas 2 horas começou a fazer entrega. Na terceira, quarta vez já terminamos dentro do horário. Se cria prática e se organiza. Era 4 pessoas, aí um vai cortando a carne, outro alimenta a máquina, outro já vai embalando e outro vai afiando as facas. É organizar. Aí você consegue fazer tudo. Acha que não tem tempo? Começa a se organizar e devagar. Às vezes no primeiro dia não consegue no prazo, mas daqui a pouco você ainda fala, pode mandar mais. Tem alguma história engraçada que aconteceu com o senhor aqui? Tem muitas, né? Eu vou contar 3. 2 que envolveram alunos e uma que envolveu professor. Os alunos tinham os fujões. E mandou que eles estavam fugindo ali pelo fundo, e um caminhão tinha derrubado o muro do lado do portão, e eles foram pular justamente ali o muro atrás deles. Teve um que ficou 3 dias seguindo na escola, que ele teve que pular primeiro, eles calcanharam ali para não se entregar. A outra foi de um aluno do Minhoco. No final da aula, eu fiz sinal para todo mundo ser quieto, ele ficou dormindo lá. Avisei o guarda, mas pela noite ele acordou desesperado. Hoje não dá para fazer isso, que você vai preso. Mas o guarda ficou bem olhando quando ele acordou e viu que estava tudo ali. E outra foi no começo da escola, não sei se você não sabe naquela época, não tinha muro.
Quando ela foi construída em 85, fizeram uma cerca de arame liso e foi plantada aquela florzinha amarela que entrelaça. E os alunos fizeram um buraco e na primavera você tem que fazer volta, tirar pelo portão lá, não tinha esses portões, só tinha o fundo que era fechado. Aí uma professora chegou antes para a aula e esquecida de trazer as canetas e lápis. Aí ela foi numa lojinha ali comprar caneta e lápis. Aí viu aquele buraco lá, pensou, vou entrar por aqui, não vou fazer a volta. E bem naquele dia o diretor tinha passado graxa nos arames. De repente chega a professora tudo enganchada. O senhor marcou ele veio, ele comentou essa história. Ele contou isso, ele foi o diretor. Aliás, o Marcão tem história para contar, porque ele é formado em administração. Naquela época, aquela do portão para cima, até lá no fora, até em cima, era uma horta, tem fotos ali lá na secretaria da horta que a escola tinha. Saiu até numa revista de educação nacional. Os cabeças da leitura que produziu ali. Mudou tudo ali. Depois foi feita uma quadra de areia ali. Atrás da quadra tinha uma quadra de areia de vôlei. E aqui atrás tinha um campinho de futebol que, sábados à tarde, era creio dos professores. Qual foi o maior desafio que o senhor encontrou na escola? Eu sempre gostei de desafios. E um que eu encarei foi essa salinha aqui. 2 anos de coordenação. Que tinha aquelas coordenadoras pedagogas que de repente se aposentaram, ali na Malaquias e a Vigaria, a Geografia, mas era coordenadora, e outros. Aí, naquela época era coordenação. Aí a Vera Larga e eu assumi isso. Eu fiquei de noite e ela ficou de dia. E era uma coisa diferente, que é outro tratamento com os alunos, não é que nem sala de aula. Aí sala de aula já tinha uma posição. Eu nunca bati de frente com alunos. Para você não se dispor. Resolve depois, não dá para resolver na hora. E esse foi um desafio diferente. Porque os anos eu fiquei mais com a parte da noite, e ela ficou de dia. E tinha umas turmas de ensino médio também durante o dia. E cadê alguns colegas de trabalho que hoje são amigos? Tem, até hoje tem a gente manda mensagem bom dia todo dia e de noite. E ela também responde. Essas amizades. Outras a gente já meio afastou, né? Mais tudo lá. E uns que também eram mais íntimos foram embora. Foram embora, Orlando foi lá para Caças, da universidade. Outros também se aposentaram, alguns já faleceram. Então tinha, não sei se a você ainda falou por isso ali, mas a gente tinha um grupinho ali que eram unidos. E era unido para defender a escola, para atividades mais fora, apoiar e procurar nessas festas de São Paulo Coreanas. Eu cansei de sair daqui às 5 da manhã, porque ela ficava por último, fechava as caixas, recolhia algumas coisas. Então, a vida da gente era na escola, não era só da aula. Era eventos com alunos, eventos com os professores, ensinamento. E reuniões extras, as reuniões pedagógicas, tinha formação, todas as terças-feiras, na sala do professor, sempre trabalhava junto. E já coordenava, aí tem menos coisas no bastidor. Senhora, nos quer ter chave de sítio, os colegas do senhor têm algumas? Chave de sítio? Do sítio de sítio. Tá. Eu consegui, depois que a gente trabalha há muito tempo, tinha muitos pontos para escolher as aulas. Eu escolhi as minhas aulas em Madés, em horário, para ficar um dia livre. Nesse dia livre eu tinha chave para ir lá no Pelos Filhos pescar. Chegava em casa sujo, cansado, mas depois também eu seria agora. Eu estou cansado, estou sujo, mas a cabeça é isso que eu não preciso. Por isso que eu falo, para mim tem 2 coisas que eu nunca pensei em estresse e depressão. Uma dessas coisas é ir pescar de vez em quando. Até essa semana eu estou me convidando para ir lá no pesqueiro lá do Pato Bravo. E outra coisa é música. Não essas músicas malucas. Música, tem coleções agora não uso mais, esses bolachão preto, mas música alegre. Eu amanheço com música. E às vezes o dia inteiro, os pendrives lá tocando música de tudo que é tipo.
Menos aquela música de Bochecha. Não é meu gênero. Qual foi o maior peixe que o senhor já pescou? Belíssimo. Não foi tubarão, foi meus filhos. Foi um pintado que eu não consegui pesar com muita balança, mas tinha 93 metros aqui no tubarão. Sabe a verdade. É engraçado, no viu? Engraçado. Meu presente. Caraca. Posso ir? O senhor, logo no começo, o senhor comentou que ele veio para Porto Rico como um eremita. O senhor pode explicar para a gente? Eremita. Porque é uma vida assim isolada. Eu li muitos livros de eremitas. Uma vez vi uma reportagem do eremita ali no Rio de Janeiro. Ele mora numa caverna, se alimenta do que ele acha nas matas de perto e o travesseiro dele é uma pedra. Só. Essa é palha. É vida assim isolada. E aí passa o tempo com o quê? Refletindo, rezando, meditando, observando a natureza. Então é uma vida assim. Não tem nada que fazer, senta lá e escuta os passarinhos, as formigas às vezes acompanham. E sempre tem uma missão para tirar de tudo isso. O senhor vê vantagem nesse estilo de vida? Eu estou já pensando, se eu tivesse escrito acidente, eu já teria mudado. Em começar a andar, me envolver de novo com o serviço social, uma coisa. O Mário Mandu, da linha, ele fica perto de casa, fazendo visita lá. Tem um cidadão lá que é muito meu amigo, era meu ortopedista, ele está ali. Então seria voltar um pouco mais ativo. Mas por enquanto eu estou lá, fazendo essa estrutura. E assim, conta sobre como é que o senhor fica isolado em tudo. A gente não fica isolado. Como é que você vai ficar isolado hoje se você assiste jornais? Isso eu nunca acredito. Até marquei a hora do café da manhã, a hora do almoço, na hora do jornal, enquanto está ali, na tela, o jornal. E a internet o dia inteiro. Dá uma folguinha lá, que nem não posso muito de sol. Então, depois das 10 horas, vai passando. Vai no celular, assim. Você não está isolado do mundo, você acompanha tudo. As políticas, a sociedade, os italianos da história. E hoje, a inteligência artificial, você começa a assistir dois documentários ali, aí a plataforma já manda aquilo ali para você assistir. Então, sempre tem coisa ali. O senhor comentou que caiu, teve um acidente. O que aconteceu para acontecer esse acidente? Contar rapidamente. Deu um problema na energia. Caiu a luz de manhã lá e saiu a chave, caiu pelo disjuntor. Aí eu fui lá, segurei um pouco para ver onde é que é o barulho. Aí era em cima do fogo. E foi lá pregado nas vigas, então tem que ir em cima. Fui em cima, soltei madeira de zinco de 1,5 m por 6 m. Para ter acesso aos fios. Resolvi o problema lá, fui embaixo, tentei, estava certo. E aí, deixei desligado. Quando voltei em cima para colocar aquela teia no lugar, o telhado do outro lado era de tenite. E não sei, até hoje não consigo lembrar o que aconteceu, o que eu pisei naquele telhado. E aí eu só me lembro que quebrou a folha ali, 3 folhas do tenite, e foi bem no meio dos caras das vigas. Aí eu desci e caí a facinha no chão, para trás, assim ainda. E aí veio todos os cargos de telha, estava tudo sangrando. Aí os cursos que a gente fez de sobrevivência, tudo o primeiro fui ver se não estava sangrando nada, nariz, boca, vírus. Bati a cabeça, daí fui dar uma mexida, não tinha nenhum osso quebrado. Arrastei uma cadeira e fui me lavar. E não conseguia ligação no telefone. Você estava sozinho? Sozinho. Aí eu lembrei que eu desliguei a luz, aí o Wi-Fi fica desligado, porque esse celular está com Wi-Fi. Liguei o Wi-Fi e daí consegui ligação. Daí eu, com base pela chácara lá, ligou para o vizinho dele, foi o primeiro que me socorreu lá. Ela estou para a cama até. Aí ligaram até comigo e vieram. Trincou 2 vértebras. Mas enquanto o sinal já estava pulado, já está calcificando, e o que ficou até hoje é o tombo que pegou neles, a cartilagem, aquelas bolinhas do ferro, está tudo
machucado. A maior dificuldade é colocar sapato, colocar meia ou amarrar cadastro. Já aconteceu de fazer isso e travar. Fazer movimento alguma coisa para destravar. E aí eu falei, não, já faz um ano agora. Assim, tudo. Mas os médicos gerando que isso aí leva tempo, tomando os remédios, fazendo os exercícios. Mas foi um aviso, ó. Não tem mais idade. É que a vida inteira nas férias, mesmo cenário, eu trabalhava em construção, então eu era acostumado. Isso eu pedi isso para você, acha que tem idade, né? Vamos subir no telhado, Vai né? fazer 70 agora. Quando que é o aniversário do senhor? O dia das Nações Unidas. Os alunos sempre perguntavam. E o dia das Nações Unidas? Qual é a dia das Nações Unidas? Hoje não se estuda mais datas cívicas 24 de outubro. Também. Porque se falasse 24 já tinha vindo a televisão. Os tempos mudaram. Agora o senhor falando sobre a educação. Sendo educador, qual é o valor da educação e o conceito dos jovens atuais? Se você quer seguir uma vida, uma profissão, o melhor que tem é isso ali. Trata-se de muitos alunos que não vão fazer faculdade, então termina o segundo grau e vai fazer o curso técnico. Eu tenho um exemplo, tem muitos alunos que fizeram o segundo grau, fizeram técnico tipo Senai, Sebrae, esses cursos ali, ciência técnica, estavam ganhando muito mais do que eu. Soldador, por exemplo, torneiro. Bom trabalho. E aí você ganha para você viver, ser feliz, faz o que gosta. A educação tem isso. Se você não quer estudar, mas presta atenção. Quantas pessoas nós temos que não têm escola nenhuma? Mas qual foi a escola deles? A escola da vida. Se você prestar pelo menos atenção nisso, na escola da vida, que você pode aprender ali, você pode ser um bom profissional. Eu conheci muito mecânico de verdade, mas quando eu trabalhava na construção, quantos pedreiros, ajudantes, eles sabiam do meu tio, que era nosso mestre de obras, ele fez até quinta série. Vocês conhecem o terreno de Douglas? Na construção se aplica ele no telhado, para ver o caimento, que é as catetes ele não usa. Ele fazia isso de cabeça. Eu estudei no ginásio, no médio, para estudar o teorema de Pitágoras, e não sabia isso. Então, meu pai fazia a multiplicação de 2 algarismos com 3 de cabeça. Papel hoje na maquininha. Mas é a história da vida, o estudo, a necessidade, a prática que levava até isso. Qual foto que o senhor gostava de ensinar? Mas gostava tudo. Eu tinha mais, até hoje, ainda tenho uma fascinação pela história antiga, né? Pelas civilizações antigas. Tanto assim que eu me introduzi no ensino médio, depois de grande de novo a história das Américas, que era a quinta, sexta série do Brasil. Sétimo, oitavo, não tinha nome, ainda era a história geral. Antigamente na sétima série, moderna e contemporânea na oitava. A história da América, nós temos, e a história do Mato Grosso também, deve ter na biblioteca os livros ainda. A história do Mato Grosso é fascinante. Por exemplo, vive aqui e não sabe nada. A história do Sinop também. Tem a história do Sinop, que é aquela história folclórica. Tem até um livro do Salib. Mas tem histórias, se vocês forem, eu acho que na biblioteca da Unimato deve ter muitas. Eu fiz uma pesquisa da história que eu fiz sobre a função social da Sinop Agroquímica. Quando você pega a história da Sinop Agroquímica, do ponto de vista mais econômico. O que foi tentado para dar certo, para que o povo vinha e ia embora. Eles ficavam muito teimosos. E, para mim, o grande marco agora na Universidade da Cidade, falaram bastante sobre isso ali, eles falaram da madeira. Mas quem deu a firmeza que situou a cidade foi a Sinop Agroquímica. Ela trouxe quantas famílias, mesmo que ela não deu certo depois. Mas ela foi o que mais trouxe pessoas que acabaram ficando. Daí passar para a madeira, aí ela solidificou. Depois da madeira veio a agricultura e a pecuária, e hoje senão não existia mais.
agora para a gente finalizar, o senhor consegue dar um recado para os seus ex-alunos e para os futuros alunos da nossa escola? Os ex-alunos, que eles se lembram porque eles estudaram, não só comigo, com todos os professores. E, pelo menos aqueles que eu encontro, eles falam muito da escola. Eles sabem o que eles aprenderam ali, como é que é a vivência ali, principalmente as lideranças. E nós tivemos 2 alunos que foram diretores da escola, que estudaram comigo e depois chegaram a ser diretor, o Carlos Alberto Fernando e o Gilmar Freitas, que era o pioneiro na escola. Então, foram alunos aqui, mas já na escola de liderança, que eu citei antes o Silvano, ele já era uma liderança aqui, depois se tornou lá fora. Na igreja, eu vejo muitos ali, não só na católica, mas nas outras igrejas também, muitas lideranças que tem ali, que aqui você já via que eram lideranças. E aí a função do professor é incentivar, para cultivar essa liderança. Comprei algumas teses, né? Por exemplo, no futebol de salão, ele era o capitão do time. Até hoje ele tem essa liderança na turma. E os que estão ali, é aquela coisa simples que eu falei antes. Estuda tudo, mas direciona para aquilo que você mais gosta. Direciona para a tua profissão, para aquilo que você mais gosta, para que você feliz. O senhor consegue celebrar o dicionário de alguma palavra? 31 anos, é um bom pedaço de vida. E o Piscinato sempre foi diferente, sempre teve uma participação em tudo. Não sei se a Rosilina falou dos desfiles que a gente participava. E ela fazia uma coisa no tempo da Adelir que chamou a atenção de todo mundo. De chegar na frente do palanque das autoridades e entregar uma maleta de flores para a primeira dama. É uma coisa bacana. E o Piscinato era chamado para tudo. Quando tinha eventos esportivos, eventos culturais, os eventos culturais que a gente fazia ali, fizemos simpósio de estudos regionais, a gente queria fazer isso uma coisa para cada 2 anos, um projeto de envolve externas. E o Piscinato sempre foi. Até o patrono dele é um dos fatos emocionantes do patrono, quando ele faleceu, o Piscinato foi ligado 1 hora lá na sala dos professores. E a família Piscinato toda, o próprio nome Piscinato já tem questão de. E a escola começou com 8 salas, hoje com bastante. Né? Quantos alunos também tem aqui na escola? Mais? Tinha mais, tinha noturno. É verdade. Mas agora, para a gente encerrar aqui, foi uma experiência muito legal ter o senhor aqui de volta na nossa escola. Nós gostaríamos de ter tido aula com o senhor, né? O senhor parece um professor muito sábio e muito potente, né, do que o senhor faz, do seu trabalho. Mas nós agradecemos de coração o senhor ter aceitado o nosso convite. Mas foi um pouquinho difícil. Mas a gente agradece do nosso coração e esperamos te ver mais aqui na escola. Eu agradeço toda a disposição, porque foi muita coisa para acontecer. É verdade. E é isso, gente. Aqui se encerra mais um Rebobina Piscinete e até o próximo episódio.